Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Domingos Sávio, turma do segundo período de Psicologia, né? Estamos lá na nossa disciplina Psicologia do Desenvolvimento 1. Hoje é a nossa aula, né, estamos no dia 24 de março, né, de 2020, nesse período de quarentena, vivenciando esse isolamento social em decorrência do coronavírus, mas que é um momento muito importante para a gente refletir um pouco a nossa conduta como ser humano, né? Como eu até já falei, havia até um vídeo aí para umas turmas que faço parte, né? Como tenho dito para os meus pacientes, é um momento que a gente não sabia nem para onde a sociedade estava indo, não é? Com índice de depressão, de suicídio, não é? Os problemas psíquicos cada vez mais assaltando o ser humano. Então, o que acontece? Às vezes é interessante momentos como esse, não que justifica, mas Deus, né? Quem somos nós para questionarmos Deus, né? Os desígnios de Deus? Nada acontece por acaso. Deus sabe fazer dos meios os fins necessários, sim. Então, se isso está acontecendo, porque tem uma lógica, tem uma causa, está dentro de processos maiores que a gente não compreende. Mas eu percebo que a gente tem que tirar os proveitos positivos e às vezes a vida está dando um recado para a gente não está conseguindo perceber. E eu vejo que um desses recados é assim como esse isolamento social, né, exige-nos que a gente se recolha à nossa casa física, a gente fique fixado lá, como estamos nesse momento, né? A gente faz uma analogia em relação a gente se recolher à nossa casa interior, né, a nosso templo, né, a nossa igreja interna, né, para avaliar nossa conduta, parar um pouquinho para a gente refletir nossa postura no mundo, refletir nossa postura na vida, para que a gente saia muito mais preparado e a gente vê quantos benefícios já estão acontecendo por aí, a mobilidade das pessoas, né, em relação à solidariedade, o comprometimento, o sentido altruístico da coisa. Isso é tão bom, isso é tão importante, né? Então isso tudo serve de aprendizado para a gente. O planeta, ele vem se modificando, a gente vem percebendo isso, até com algumas notícias, né? As águas vão sendo limpadas, né? O clima vem melhorando na questão ecológica, né? do nosso planeta, da nossa grande casa, do nosso planeta Terra. Então esse momento é crucial da gente refletir nossa vida, por que a gente existe, né? Qual é o nosso legado, qual é a minha missão, né? O que eu quero deixar aqui. Então, pessoal, é importante a gente não se desesperar nesse momento, que a gente não se influencie pelas mídias sociais aí, de notícias aí trágicas por pessoas inadvertidamente, sem nenhum cuidado, né, para com o ser humano, até porque elas são mal resolvidas. Traz esses fake news, como o ministro da Saúde falou com propriedade. O problema muitas vezes não é o vírus em si. Os vírus estão se tomando as precauções devidas com as grandes autoridades de saúde e segurança, mas a grande questão é o ser humano, esse ser humano, né, que lança notícias, os fake news, notícias falsas, né, que vão de uma certa forma influenciar a nossa psique, né, trazendo medo, ansiedade, angústia, trazendo nossos conflitos. E isso não é interessante. É por isso que é importante nesse momento nós fazemos aí leituras edificantes, né, assistirmos desenhos, né, brincarmos com nossos familiares. Quantas vezes não tem tempo para brincar com nossos familiares, estar com nossos familiares. Então esse é um momento crucial para que a gente venha, não tenho dúvida, muito mais fortalecido. Mas, meus queridos do segundo período, que a gente já está no nosso segundo semestre juntos, né, tem lá o nosso trabalho, né, que a gente lançou do livro, mandamos para vocês, né, vocês lá vão fazer esse ponto aí individualmente. Eu gostaria que cada um lá, né, que a perspectiva, tem alguns alunos até me perguntando, isso faz parte do processo, né, essa modalidade de ensino é muito nova para todos nós, né, mas é essencial nesse momento para que a gente não perca o pico, não perca o ritmo, e nossa aprendizagem vai acontecendo. Isso aí faz parte de todas as faculdades, universidade que eu faço parte, vem se remodelando em relação a isso, né? A gente, enquanto professor também, né, parece que a gente está trabalhando muito mais, né, fora da sala de aula, preparando essas aulas, né, dando esses feedbacks, do que propriamente nas aulas presenciais, mas isso é um momento em si.
Então lá a questão do livro, né, cada um vai elaborar 3 aspectos, não é obrigado a ler o livro todo, mas se você nesse período, já que vai ter suficiente para você dar uma lida no livro, né, é melhor para você. Então, o que é legal? Você destacar 3 aspectos daquele livro, mais uma vez, que é importante o profissional de psicologia que lida com desenvolvimento infantil, com criança, ele saber. Então, você vai destacar os pontos, né, e você vai dizer o porquê que é importante os profissionais saberem desses pontos. Então, vocês vão mandar isso para mim, né, por escrito, né, digitadozinho, tanto pode ser, é bom vocês mandarem lá tanto pelo Google Classroom, né, mandem para mim, porque depois, né, a gente vai fazer um debate sobre isso. Eu vou pegar os pontos que alguns de vocês colocaram, não necessariamente todos, porque então não vai dar tempo para a gente fazer isso aí em uma aula, mas os pontos principais, né, a gente vai discutindo algumas questões para a gente ir abordando e aparando arestas, fechando lacunas quanto a esse processo de desenvolvimento dessa criança. Então, o prazo que eu dou para a entrega desse trabalho, pessoal, será no dia 7 de abril. Nós temos até o dia 7 de abril para nós depositarmos esse material lá no Google Classroom, né? Você lá coloca, né? Eu vejo lá o seu nome direitinho, né? Já vi que você fez o trabalho, porque isso aí vai valer como pontuação para a nossa primeira unidade. Então tá bom, mas desde já a gente vai tirando a dúvida de vocês por aí. Vou mandar esse vídeo também pelo WhatsApp, vai ficar registrado no Google Classroom, mas vai mandar pelo WhatsApp, porque você vai esmiuçando ele, né, aos poucos. Mas a aula de hoje que eu quero abordar com vocês, que nós até já comentamos e foi muito pertinente, né, quando a gente falou, me lembrou até daquela aula quando a gente falou, a gente lançou aquela pergunta, que foi aquele debate homérico, né, e muito construtivo, ao meu ver. Lançou se o mundo, né, o processo de educar os filhos seria mais fácil hoje, né, ou antigamente. E foi todo um debate, foi toda uma construção, e a gente percebe a complexidade do mundo hoje, né, como é complexo você educar o mundo. Assim como o mundo se torna mais complexo, a sociedade, né, se torna mais complexa, muito mais complexo também vai ser o fenômeno da educação, né, em relação aos filhos, em relação à criança. Mas esse momento de hoje também eu quero discutir algo que até a gente já trabalhou, né, mas que é importante reforçar mais uma vez, porque, ao meu ver, tem que estar fixado, né, nos profissionais de psicologia, independente se vão seguir a área infantil ou não, mas é importante estar registrado sobre os períodos de desenvolvimento infantil. E nós temos lá a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. A primeira infância, né, vai do nascimento até os 3 anos, a segunda infância vai dos 3 até os 6 anos, por aí, em média, e a terceira infância vai dos 7 até os 11 anos. E os daqui dos 12 anos em diante é o período da pré-adolescência e adolescência. E a infância se caracteriza desde o nascimento até meados ali dos 11 anos. E a gente vai discutir as nuances de cada etapa dessa, né, de cada fase dessa. Lembrando, para que a gente venha discutir, né, tanto a primeira, a segunda, a terceira infância, a gente vai discutir o desenvolvimento em 3 perspectivas: na física, na cognitiva e na psicossocial. Então, em relação à primeira infância, como nós já falamos, né, nós estamos abordando, é um período de nascimento que vai até os 3 anos de idade. Em relação à questão física, o que a gente pode caracterizar? Que no aspecto físico, a criança vai todo ali desabrochar o desenvolvimento, né, de suas estruturas, né, dos seus sistemas ali, né, sobretudo a questão do sistema nervoso, a formação ali do cérebro, vai se desenvolvendo, né, com a questão bem estrutural. A criança vai ali desenvolvendo suas habilidades motoras, você vê que ela começa a engatear, né, dos 4 pés, depois que ela vai adquirindo, né, uma postura mais bípede, né? Então tem essa questão do corpo, do funcionamento cerebral, né? Lembrando que uma criança de 0 a 7 anos ela é inconsciente puro, né? E de 0 a 7 anos, mais uma vez, como nós falamos, tem uma relação da criança
masculina e feminina muito tênue com a mãe, né? O que a mãe sente de muito mais íntimo, a criança por ressonância acaba sendo uma catalisadora. Então, nesse contexto, né, tem um período da questão física da amamentação, né, que é muito próximo. Já dizia a Melanie Klein, uma discípula freudiana, o seio bom, o seio mal, tanto da perspectiva da criança quanto da mãe, né? Para a mãe machuca, é dolorido, é sofrido, né? Que é a questão do mamilo, os médicos sabem bem disso aí, quanto também em relação à criança, né? Quando a mamada não é boa, por isso que é importante nessa fase também, né? A criança, a mãe olhar para os olhos da criança, tem mãe que bota um pano e esse olhar no olho da criança, porque ali não é uma troca só do colostro, do leite materno, mas é uma troca afetiva, emocional, até porque na psicologia eu me reconheço a partir do olhar, o reconhecimento do outro, por isso que essa troca afetiva é fundamental. Então, dessas estruturas corporais, esses sistemas, do contexto da primeira infância, do desenvolvimento físico. No que concerne o desenvolvimento cognitivo, a criança já começa a desenvolver os seus processos de aprendizagem. Lembrando que a criança, a aprendizagem dela, a primeira, em princípio, ela é muito sensorial. Aí vem o Piaget, o sensório motor, ela é muito sensorial, muito tocar. Vem o Freud com a fase oral, de colocar tudo na boca, porque essa zona erógena bucal é muito forte, muito presente ali na criança. Então, no que concerne a esse desenvolvimento cognitivo, a criança vai experienciando o mundo, aprendendo o mundo pelo contexto de tocar, de experienciar, a partir de que, em determinado momento, a criança, no seu desenvolvimento cognitivo, ela começa a imitar os adultos. A criança ela absorve, é uma catalisadora mesmo, absorve o mundo, imitando o que o adulto faz. Por isso que é importante as pessoas que estão ao redor da criança, nessa primeira infância, até os 3 anos, porque a criança tende a repetir, conscientemente ela vai se apropriando em tudo. Você ter aquela postura de dizer à criança o porquê ela não deve fazer, sempre esclarecendo para ela entender o motivo. Vale ressaltar também em relação ao desenvolvimento cognitivo, que é crucial para a criança nesse momento, desenvolver o autoconhecimento dela, e para isso quem vai ajudá-la são as pessoas que estão mais próximas, sobretudo o pai e a mãe, para ela nomear aquilo que ela está sentindo. Então, por que você está chorando? Você está triste? Você está com raiva? Por que você está assim? O que você está sentindo? É medo, para a criança ir nomeando aquilo que ela está sentindo, ela entendendo a si, porque a ideia de 7 anos e meio, até os 14 anos, ela ir compreender o outro no sentido de empatia, se colocar no lugar do outro. Então, se ela não faz bem esse exercício aos 0 a 7 anos, e nessa primeira fase, nessa primeira infância, de 0 a 3, é crucial isso aí, a criança começar a nomear seus sentimentos, porque a criança é uma bomba de emoções. Quando a criança chora, a gente sabe que é toda uma eclosão de sentimentos disparados, que ela não sabe muito bem como funciona, e as pessoas que estão mais próximas dela são importantes para ajudar nesse sentido. E no que concerne o desenvolvimento psicossocial, ainda na primeira infância, vai aumentar o vínculo de interesse com a criança. A criança já começa a ir para o mundo, a querer buscar as coisas, a querer ir para fora de casa, já começa a primeira relação dela com a escola, saindo do mundo. É o primeiro mundo social da criança aí, a escola, quando ela sai desse ambiente familiar, aí tem todo um contexto aí do desenvolvimento da sua autonomia, sai da dependência para a autonomia. Me lembra agora a teoria do Abraham Maslow, um dos pioneiros da psicologia humanista. No primeiro momento, a criança tem as suas necessidades ali na base da pirâmide, as necessidades primárias, depois vem essa necessidade de segurança, e sobretudo o apoio dos pais, o pai e a mãe, a segurança, depois as necessidades sociais, e uma das primeiras delas é a escola. Então, no seu processo de socialização, no seu desenvolvimento psicossocial, a escola é fundamental nesse sentido, para desenvolver a autoconsciência dela, ela permeia a questão desses vínculos afetivos que tem com os pais, vai experienciar isso com os outros colegas. É muito importante a sociabilização da criança com o outro,
né, ela ir realmente para a escola para aprender, sobretudo, essa sociabilização nesse momento como é tão crucial. Vale ressaltar que nessa primeira infância, né, ainda do nascimento até os 3 anos, né, é fundamental a mãe e os pais conversarem com a criança, né, e ali, até antes do pré-nascimento, né, do período pré-natal, a mãe conversando com o feto, dentro da psicologia, é crucial, né? Quem trabalha com psicologia do desenvolvimento, né? Psicologia infantil, né? Psicologia até no sentido de casar, de você orientar as mães que estão grávidas, de tudo aquilo que a mãe experiencia, o feto também ele sente por ressonância. Ele capta tudo aí, já diz a neonatologia, né? Tem pediatras hoje que têm conhecimento disso. Por isso que é importante a mãe conversar com o feto, alisar a barriga, mamãe te ama, no sentido até da chegada desse ser, do acariciamento desse ser, do acolhimento dele, falar como se sente amado, como é um ser especial para a mamãe, porque ele já vai ali, né, se sentindo acolhido, porque um dos maiores devastamentos emocionais nossos se refere a aceitação, não aceitação desse pai, dessa mãe. Por isso que nesse momento pré-natal também é crucial, né, essa conversa da mãe, essa conversa do pai também com o feto, com a barriga, para esse sentido acolhido. Indo agora para a segunda infância, que vai dos 3 anos de idade até os 6 anos, em média mais ou menos, no que concerne o desenvolvimento físico, a criança vai ficando mais parecida com o adulto, né? Vai vendo ali, toma mais os traços do pai e da mãe, tende a ficar mais erguida, como a gente diz, na postura mais bípede, né? Há uma constância aí no crescimento dela, do desenvolvimento dela, né? Isso aí já percebe, a criança já começa a ter uma concepção, né, de trabalhar suas atividades, né, no sentido da aprendizagem por condicionamento, se torna mais presente nisso aí, no desenvolvimento físico delas, atividades motoras ganham mais precisão, né? Lembra o Havagard, né, das inteligências múltiplas, sobretudo a inteligência senestésica da criança se torna mais presente, dela amarrar o cadastro, subir o zíper, descrever, a escrita fina já começa aí, né, na escola a ser trabalhada isso. No que concerne o desenvolvimento cognitivo da criança, né, ela passa aí, né, o caráter egocêntrico, né, no sentido do Piaget, né, tem uma das fases do Piaget, a pré-operacional, a criança ali era mais egocêntrica, né, tudo gira em torno dela, né, lembra até um contexto até freudiano, que a criança é birrenta, ela é egocêntrica, ela é chata, ela só pensa nela, né, isso faz parte do desenvolvimento da criança, do cognitivo da criança, nesse sentido, quer dizer, e também, consequentemente, tem algo positivo, porque também no cognitivo é a tendência de aumentar a compreensão dela em relação aos outros. Ela passa também a desenvolver lá o processo de conservação, né, aquilo que a gente se esconde um objeto, né, das vistas da criança, ela consegue perceber onde é que está, diferentemente de uma criança na terceira infância. Né? Então, a questão já começa a desenvolver o processo de operações concretas, né, de atividade somado, diminuir. Então, a criança ali ela já consegue perceber, né, a diferença de 2 quilos de arroz para a diferença de 2 quilos de arroz e 2 quilos, se há diferença entre 2 quilos de arroz, para 2 quilos de algodão. Então ela aí vai perceber, ela consegue, já uma criança no pré-operação, na primeira infância ela não consegue. Então, você percebe essas características aí como é fundamental. As ideias de compreensão do mundo começam a se eclodir, o sentido altruístico da criança, né, começa a se manifestar com maior evidência, a melhora dela na memória, né, no processo de conservação de coisas, como no desenvolvimento dela da linguagem, até porque a sociabilização que houvera feito na primeira infância já se torna mais presente, né, nessa segunda infância, né, dos 3 aos 6 anos, e no contexto do desenvolvimento psicossocial, ela começa a ter mais essa percepção de autoconceito, de compreender mais as suas emoções,
em vista que sendo feito bem esse exercício do autoconhecimento dela, daquilo que ela está sentindo, daquilo que ela está percebendo. Por isso que hoje as escolas falam muito da questão da inteligência emocional, né, da educação de sentimentos, as habilidades socioemocionais para a criança aí já desenvolvendo. Por isso que a psicologia ela entra com muita propriedade nesse sentido. Por isso que é importante nós, enquanto psicólogos, você ressaltar a importância dessa psicologia para das mais tenras infâncias, né, nos períodos mais iniciais da vida. É fundamental. O psicólogo tem muito sim o que contribuir com essa fase. As emoções delas mais complexas, o brincar no sentido do agir mais do imaginário, o ambiente mais social, a elaboração social. Ela entende também com a família como esse foco social, a representatividade da família para ela, do ajudar ela, da troca de informações com essa família, que é um dos lugares onde a gente deve levar, sim, nossos problemas, nossas dificuldades, e a família precisa entender isso. Por isso que a importância do psicólogo nessa orientação familiar, em vista que aquilo que nós recebemos, principalmente na minha geração, e outras até mais atrás, de que a gente não deveria levar nossos problemas pessoais para a família. A gente tem que resolver lá fora. É lógico que quando existia essa demanda, porque a família não necessariamente sabia o que fazer com essa demanda. Mas hoje a família precisa ser orientada. Por isso que eu ressalto muito nos cursos de pós-graduação que eu vou, né, gestão escolar, coordenação pedagógica, a importância desses gestores fazer esses trabalhos integrados com a família, e esse profissional de psicologia está próximo disso para ter essa orientação. Então perceba, o brincar da criança nesse período é fundamental, o brincar, porque o brincar ele flui a criatividade, a imaginação, coisas hoje que são essenciais para os processos, né, do desenvolvimento profissional da gente. E na terceira infância, né, que se caracteriza dos 6, 7 anos até os 11 anos, o que a gente vai entender? No que concerne ao desenvolvimento físico, né, é um crescimento muito mais lento, diferentemente da primeira e principalmente da segunda infância. É um crescimento mais lento, né? Lembrando ali na segunda infância, no período até de latência freudiana, a energia sexual, a pulsão fica muito mais comprimida. Nessa fase aí a criança também já começa a se estabelecer uma relação, né, muito mais madura com o meio social, né? Aumenta consequentemente a capacidade física dela, a tendência ao tônus muscular, né? E os seus processos físicos começam a serem muito mais elucidados. Ao mesmo tempo, se deve ter um cuidado muito grande em trabalhar essa criança que ainda está no seu processo de desenvolvimento físico, né, que vai perdurar até mais ou menos 17, 18 anos, né, em relação à questão dos bullies, né, que são enfatizados em escola, questão da orelha grande, cabeça grande, dos meninos que muitas vezes desenvolvem, alguns, né, a ginecomastia, né, que é o crescimento das mamas, pela questão hormonal, né, trabalhar a questão da magreza, ser mais gordinho. Então ter um cuidado fundamental nessa fase com o desenvolvimento físico, e mais uma vez esse psicólogo está próximo dessa escola, né, para trabalhar essas nuances. No que concerne o desenvolvimento cognitivo, já vai diminuir o egocentrismo, porque o partilhamento já é mais entendido por parte da criança, o pensamento lógico dela é muito mais consistente, né? Tanto no âmbito da lógica, né, que se estuda na filosofia da dedução, quanto da indução, que a dedução é a compreensão de algo geral para algo particular, e indução a compreensão de algo particular para o processo geral, para o processo lá fora. Então a criança consegue estabelecer mais essa lógica, ela sabe do que está acontecendo lá fora e consegue deduzir das suas situações interiores como aquilo que ela percebe interiormente, a ressonância que isso pode ter lá fora. Ela consegue desenvolver mais isso aí, né? A linguagem e a memória dela, consequentemente, vão aumentar em relação ao seu desenvolvimento cognitivo. Os ganhos cognitivos vão permitir que essa criança vá frequentar o ensino mais formal, né, na busca até de cursos, né, de cursos mais básicos, cursos de extensão, de formação profissional. Já começa o primeiro lampejo, a educação, né, que se vai tendo da criança, né, no processo dela de escolarização, se torna mais evidente.
Então, processos, né, o Piaget fala das operações formais, as operações concretas podem ser muito mais vivenciadas nesse momento, do raciocínio lógico, matemático, até no sentido do intuitivo, então as escolas trabalharem isso aí. E no desenvolvimento psicossocial, o autoconceito torna-se mais complexo, essa percepção dela acerca dela mesma, de suas potencialidades, como também de suas fraquezas, de suas vulnerabilidades. A questão da autoestima, ela tem um conhecimento maior de sua autoestima, que é a capacidade como a criança, no caso, se sente. Os colegas aí vão assumir uma posição fundamental nesse processo dela psicossocial, desenvolvimento dela psicossocial. Os colegas já começam aí os primeiros lampejos de formação de guetos, de grupos, né, que têm uma certa familiaridade para discutir, que são aderentes de futebol, de música e por aí vai. Por isso também a importância da proximidade dos pais, né, no acompanhamento. Hoje que se fala das mídias sociais, né, da internet, acompanhar o que a criança, esse pré-adolescente está vendo em relação na internet, em relação à televisão, quais são seus amigos, ter essa interação. Os colegas passam a ter uma interação maior, né, junto a essa criança, e o acompanhamento dos pais como da escola é fundamental. Então, se a gente perceber que quando é feito um bom desenvolvimento, né, físico, cognitivo, psicossocial desde a primeira infância, né, vão muito mais além. Desde lá do pré-natal, passando pela primeira infância, seguindo e respeitando cada processo desse, segunda infância, na terceira infância vai ficar muito mais fácil, né, o amortecimento de possíveis casos, né, de fragilidade psicoemocional que esse adolescente, né, esse adulto possivelmente venha a ter. Por isso que esse acompanhamento prévio, o conhecimento desses processos da primeira, segunda e terceira infância é fundamental para todo e qualquer profissional de psicologia e, sobretudo, para aqueles que vão trabalhar diretamente com a psicologia, né, do desenvolvimento infantil. Então, desde já, hoje, essa é a nossa aula, né, do dia 24 de março, nessa quarentena que nós estamos vivenciando. Meus queridos amigos, meus alunos queridos do segundo período de Psicologia da Facil, estou morrendo de saudade de vocês, e aproveitem o máximo aí, e qualquer dúvida, qualquer discussão, tanto pode lançar lá no WhatsApp, como pode lançar por aí no Google Classroom, né? E desde já vão se organizando quanto lá o trabalho do livro que nós mandamos para você, a qual está no início desse vídeo, tá bom? Que será no dia 7 de abril, eu já vou trabalhar em cima, né, do que vocês vão trazer para mim, tá bom? Então, um forte abraço, vamos em frente.